10 horas, no horário previsto para início da nossa segunda palestra, do ciclo de palestras. Eu sou a bióloga Marcela Bruxel, sou conselheira federal e sou coordenadora do GT, que organizou esse ciclo de palestras e demais trabalhos que eu vou apresentar para vocês neste momento, tá? Agradeço inicialmente a presença de todos, a presença dos nossos palestrantes e também da nossa equipe de apoio. Na sequência, após a minha apresentação, eu vou passar para vocês como vai funcionar a questão das perguntas e demais informações. Então, Plano de Reconstrução Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Grande do Sul. Foi feita uma cooperação técnica entre o CFBio e o CRBio-3 para compor a representação do sistema CFBio, CRBio-03 no Plano Rio Grande, do estado do Rio Grande do Sul. Conselheiros federais que estão presentes nesse termo de cooperação, eu, Marcela Bruxel, e o conselheiro e biólogo Günther Gehlen. Então, o sistema CFBio-CRBio-3, ele, através do CRBio-3, ele foi convidado para participar da Câmara Técnica de Meio Ambiente do Plano Rio Grande. Foram criados grupos de trabalho com biólogos de diversas áreas de atuação, sendo até o presente momento desenvolvido os seguintes trabalhos. Foi elaborado e protocolado o ofício número 070/2024, enviado em 28 de agosto de 2024 para o presidente do Comitê Executivo do Plano Rio Grande, o vice-governador, senhor Gabriel Souza, contendo temas estratégicos para a recuperação ambiental das bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Também o ofício número 073/2024, enviado em 30 de agosto de 2024, para o presidente do Comitê Executivo do Plano Rio Grande, o vice-governador, senhor Gabriel Souza, com posicionamento acerca da realização do desassoreamento no Rio Taquariantas. Em 27 de setembro de 2024, o conselheiro federal Günther Gehlen representou os grupos de trabalhos na reunião plenária do Comitê Taquariantas, apresentando as propostas de estratégias deste GT. Foi elaborado nesta semana agora, recentemente, um documento que vai ser enviado também para o presidente do Comitê Executivo do Plano Rio Grande, o vice-governador, senhor Gabriel Souza, contendo temas estratégicos para a educação ambiental relacionados à recuperação ambiental das bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Então, esse GT, ele produziu os documentos, planos estratégicos, com o objetivo de auxiliar o governo do estado no Plano Rio Grande. Então, agora estamos aguardando o retorno do governo do estado para, possivelmente, darmos continuidade a esses trabalhos. Em 5 de outubro, recente agora, de 2024, foi realizada a primeira palestra desse ciclo, onde abrangeu evolução das mudanças climáticas e seus efeitos no Rio Grande do Sul, fauna, flora e recursos hídricos, com 3 palestrantes integrantes do grupo de trabalho. A doutora Vânia Elizabeth Schneider, a doutora Elisete Maria de Freitas e o mestre Theo Vieira Larratea. E na data de hoje, então, estamos realizando a segunda palestra do ciclo, que é Educação Ambiental no Contexto das Mudanças Climáticas e Conservação da Biodiversidade, com 3 palestrantes. Doutora bióloga Vanessa Schweitzer dos Santos, professora mestre Patrícia Rodrigues Brown e o biólogo especialista Jairo Luiz Cândido, que é o presidente do CRBio-03. Eu vou apresentar agora um mini currículo dos palestrantes. Então, a doutora bióloga Vanessa Schweitzer dos Santos, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Unicinos em 2010, especialista em Supervisão e Orientação Pedagógica pela Verbo Educa em 2022, mestre em Gerenciamento de Resíduos pela Unicinos em 2013, doutora em Qualidade Ambiental pela Universidade Fevale. É professora de Ciências Ambientais, da Natureza e Biológicas
leciona na pós-graduação do Grupo Verbo Educa desde 2013, é servidora pública da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, no cargo de professora de ciências desde 2013. Foi assessora formativa do Núcleo de Formação Continuada da Secretaria de Educação, nas áreas das ciências da natureza e educação ambiental, aonde trabalhou com a formação de professores e na assessoria pedagógica. Atualmente, trabalha na EMEB Jorge Evaldo Cor, com projetos de ciências da natureza e educação ambiental. Em seu blog e redes sociais, compartilha informações científicas e relacionadas à área ambiental, de modo que sejam acessíveis ao público em geral. A professora mestre Patrícia Rodrigues Brown, egressa do curso normal Habilitação, Magistério, Colégio São José São Leopoldo, 1994, licenciada e bacharela em ênfase ambiental, em Ciências Biológicas, na URGS, em 1999, e mestre em Geociências na URGS em 2012. Professora da Educação Básica há 24 anos, atualmente doutoranda em Ciências no programa de pós-graduação em Geociências da URGS, secretária-geral do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul e vice-presidente do Colegiado Nacional de Diretores e Secretários dos Conselhos Estaduais de Educação, CODISE, mãe de Mateus, de 20 anos, e de Laura, de 8 anos. Biólogo especialista Jairo Luiz Cândido, graduação em Ciências Biológicas, licenciatura na URGS em 1991, mestrado em Zoologia na PUC, especialista em Gestão de Projetos na Unilassalle em 2013, e Bir Sommelier ICB 2017. Atuação docente por 27 anos na educação básica e ensino superior. Consultor e responsável técnico na indústria de bebidas desde 2017. E atualmente ele é conselheiro presidente do CRBio 03, na gestão 2004 e 2028. Uma correção, então, além de especialista, o biólogo Jairo é mestre também em zoologia. Informações sobre a palestra de hoje. As inscrições para perguntas, elas serão feitas pelo chat, tá? E ao final da palestra, as perguntas vão ser direcionadas aos devidos palestrantes. Então, a gente orienta que vocês coloquem o seu nome completo, a pergunta e para qual dos palestrantes. Após essa palestra, vocês vão receber o certificado de participação da palestra, que vai ser enviado para o e-mail cadastrado. E solicitamos, então, que vocês sigam e marquem nas redes sociais o @CFBio e o @CRBio03. Então, uma ótima palestra para todos. E agora vou passar a palavra para a doutora Vanessa. Bom dia a todos. Já agradeço o convite e vou colocar minha apresentação. Por favor, se puderem só me dar um ok que ela está aparecendo, eu agradeço. Ok. Aparece para vocês em tela cheia, tudo certo? Vamos ver. Tudo certo. Sim, tudo certo. Então, tá ótimo. Então, bom dia, obrigada pelo convite de poder estar aqui conversando nessa manhã bonita. A gente vem conversar, então, um pouquinho a respeito dos avanços necessários para a educação ambiental, olhando para esse contexto de mudanças climáticas, de eventos extremos que a gente tem vivido no nosso cotidiano, né? Quando eu comecei a trabalhar com a educação ambiental e na biologia, a gente falava que isso aconteceria daqui a um tempo, né, e eu confesso que eu não imaginei que a gente viveria isso tão rápido, né, então, nesse contexto, eu penso que a gente tem na educação ambiental uma ferramenta muito importante para o enfrentamento das mudanças climáticas e também para a sustentabilidade. Então, eu venho trabalhando há bastante tempo com a educação ambiental, fruto também de um incômodo que eu sentia quando trabalhava ainda apenas no meio acadêmico, né? Porque ao final dos textos, dos artigos, a gente sempre se depara com a necessidade de engajamento das pessoas nas propostas, tá? Então, a gente tem lá um sistema super adequado de gestão de resíduos,
que depende das pessoas se engajarem e, de fato, fazerem a separação mínima da sua casa, né? A gente tem um sistema lá bacana de tratamento de esgoto, de efluentes, mas a gente precisa que as empresas, que as pessoas, que os órgãos públicos se adaptem a esse sistema. Então, isso vinha me incomodando e me deixava sempre uma sensação, assim, né, de que a gente podia estar trabalhando em outra frente. E aí, nesse caminho, né, a Marcela comentou ali um pouquinho da minha experiência, eu me deparei com as práticas de educação ambiental, que como professora de ciências eram uma demanda que se colocava para mim, e percebi um potencial também bem grande nessas propostas. E aí, daí eu passei a pesquisar, então, e trabalhar, sobretudo no meu doutorado, com a educação ambiental, como essas práticas, né? A gente sabe que elas precisam ser interdisciplinares, permanentes e contínuas, e esse é um avanço que eu acho que a gente precisa fazer quando a gente olha para esse contexto de eventos extremos, tornar essas práticas permanentes, né? Sair daquela lógica de práticas fragmentadas que a gente vai fazer ali na semana de meio ambiente, né? No dia da água, e poder tornar isso presente no cotidiano, sobretudo quando a gente pensa na educação básica. E por que eu falo da educação básica? Porque a gente está ali com as pessoas no seu momento mais sensível ao sentimento de pertencimento, né, à natureza, a reconhecer o valor dos recursos naturais. Então, quando a gente olha para o potencial que a gente tem na educação ambiental, trabalhando com a educação básica ali, na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, ela se torna, assim, uma ferramenta muito valiosa, né? E é um pouquinho disso que eu venho falar também com vocês. E deixei marcado ali a máxima, né, de que sim, a gente precisa pensar globalmente, mas agir localmente, que é um termo que a gente usa muito na educação ambiental, e que é algo que para mim faz muito sentido, porque a gente tem aqui no nosso território, né, um poder de atuação e de mobilização e de fato se engajar muito maior, né? Então, para mim, isso faz muito sentido quando a gente pensa na educação ambiental, na educação básica principalmente. E a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma educação ambiental que é prevista na legislação, tanto da área ambiental quanto da área da educação, que deve ser feita no ensino formal, nos diferentes níveis de ensino, e também no espaço não formal, né? Então, esse é um avanço importante, que a gente, inclusive, nos GTs de trabalho aqui do Conselho comentava, né, do quanto a gente precisa levar essas práticas para o público adulto, para aquela pessoa que hoje não está vinculada a uma instituição de ensino, né, que está no mercado de trabalho, enfim, que daqui a pouco não tem uma criança em casa e que recebe essas informações, então, talvez, do seu espaço educador. Muito importante que a gente olhe para esse público adulto, né, e neste espaço, ela, por um lado, é estratégica, né, mas ela também é complexa, né? E aí eu marquei ali a questão do consumo, que quando eu penso que a gente fala na proposta de avanços necessários para a educação ambiental no enfrentamento das mudanças climáticas, isso é muito importante, né? E isso não é fácil, nós conversávamos ainda essa semana, isso não é fácil, isso não é confortável, mas em algum momento a gente precisa começar a falar sobre o consumo nas nossas práticas. No meu doutorado, eu trabalhei um pouquinho com análise de algumas práticas de educação ambiental, e isso ficou muito claro, né? A gente não fala sobre o consumo. E ele é a base de todas as questões ambientais hoje, né? Então, a gente precisa começar a olhar para isso, né? Isso não é fácil, isso também não é confortável, porque a gente está lidando com um elemento, o consumo nos dá alegria, nos dá prazer, né? É importante para a nossa vida. Então, é importante que a gente também possa conversar um pouquinho sobre isso. Mas, de fato, eu penso, nesse tempinho que eu tenho, em falar sobre essa atualização importante que nós tivemos recentemente na Política Nacional de Educação Ambiental, que nos pede para olhar, então, para a adaptação às mudanças do clima, para a proteção da biodiversidade, olhar de fato para isso, para as nossas espécies nativas, que são tão importantes e tão valiosas, e também para os riscos e vulnerabilidades a desastres socioambientais. E eu penso que isso, aqui na realidade de onde nós falamos do Rio Grande do Sul, se tornou concreto neste ano, né? No ano passado e neste ano em que a gente enfrentou eventos severos, eu, na verdade, penso que a gente não tem como mais entrar numa sala de aula e não falar sobre isso, né? E pensando nessa atualização,
Eu trago hoje um recorte, então, da minha experiência que diz respeito aqui ao município de Novo Hamburgo, onde eu trabalho, né, e onde nós temos um sólido evento, uma sólida formação para a educação ambiental com os professores. A gente tem aí quase 15 anos dessa formação acontecendo ininterruptamente. Claro que as pessoas... né, as pessoas entram e saem dessa formação porque assumem outros papéis na escola, mas é uma formação robusta, né? Então, nós temos educadores que recebem essa formação há bastante tempo. E hoje eu ocupo um espaço, então, numa escola de educação básica, que tem aproximadamente 400 crianças, atende da faixa etária 4 ao 5º ano do ensino fundamental, e nessa escola, então, eu tenho um projeto que se chama Projeto de Ciências da Natureza e Educação Ambiental, e que atende semanalmente essas crianças, né? Então, só para explicar um pouquinho, no dia de planejamento, que é aquele dia que o professor titular, regente, não está com a turma, eu e outros professores com outros projetos, então, ofertamos essas práticas para as crianças. Esse programa Escola Sustentável, ele é um programa da rede municipal, que foi criado a partir de 2018 por professores, então ele surgiu um pouco desse anseio de que a gente pudesse, de alguma forma, mensurar os resultados das práticas de educação ambiental, e ele... nesse momento está iniciando a sua segunda etapa, né? Mas num primeiro momento, então, nós temos esses indicadores que versam sobre a gestão de resíduos, sobre a eficiência no consumo da água, sobre a formação permanente, sobre a alimentação saudável, sobre os pátios verdes, numa lógica de desemparedamento das crianças também, e sobre o consumo responsável. Então, essa proposta da rede, ela era autocertificável, então a escola fazia esse movimento de olhar para a sua prática e perceber se de fato ela poderia receber essa certificação, e nesse momento ela também assume um compromisso de manter essas práticas como permanentes, né? E essas propostas, eu acho que isso é um elemento importante dos espaços educadores sustentáveis quando a gente pensa no enfrentamento das mudanças climáticas. Não é uma proposta que olha só para a estrutura física, porque principalmente quando a gente é um biólogo, né, uma pessoa que trabalha e tem uma formação na área ambiental, por vezes a gente olha muito para esse elemento, né, mas o programa Escola Sustentável e os espaços educadores sustentáveis que estão inclusive previstos na nossa legislação para educação ambiental, eles articulam sim uma estrutura física, mas eles olham também para uma gestão que seja democrática e eficiente, e é muito importante que a gente tenha a equipe comprometida, a equipe diretiva com essas práticas, né? Isso é um diferencial no sucesso dessas práticas. Ele também versa sobre a formação permanente e continuada do professor, e isso é muito importante, né? Porque a área ambiental, ela é uma área que está se atualizando a todo momento, e ainda mais nesse contexto de a gente estar vivendo esses eventos extremos no nosso cotidiano. Olha também para o currículo, e aí a gente, enquanto biólogo, tem uma área de atuação muito importante, né, de poder olhar para esse currículo de uma maneira qualificada e técnica, e ele também olha para a realidade local e para o território, o que dialoga muito com aquela máxima, né, de pensar localmente, de pensar globalmente, mas ter o campo de atuação, de fato, no espaço local. Então, eu quero trazer alguns exemplos da Escola Jorge Valducó, mas, como eu disse, essa é uma política da rede, então a gente tem em todas as outras 90 escolas, de alguma maneira, práticas semelhantes acontecendo, né? E eu trago ali a nossa fogueirinha, que é um espaço que a gente tem no pátio, e que é um espaço de poder sentar com as crianças ao redor, conversar sobre as coisas, né? Conversar sobre os recursos naturais, sobre aquele espaço que é gostoso de ficar, que eles pedem muito para sair da sala e ir para o pátio, porque a gente sabe da riqueza desse espaço, e a gente sabe que não é um ir para o pátio por ir, né, é um ir mediado e com intencionalidade, e que quanto mais elementos a gente tem nesse pátio, mais possibilidades de intervenção a gente vai ter. Então, a gente tem trabalhado muito com essa lógica de enriquecer o nosso espaço, e ali as coisas vão acontecer, né? Quando a gente tem árvores, quando a gente tem canteiros, quando a gente tem horta, quando a gente tem plantas nativas, a gente tem um campo de possibilidades riquíssimo, né? Sobre o qual a gente, por vezes, nem tem tanto controle, porque as coisas vão acontecer. Claro que isso exige mediação do professor, né? E, claro, da equipe diretiva como um todo.
Essa segunda e terceira imagens, elas dialogam um pouquinho a respeito do item dos recursos hídricos. A gente tem a Companhia Municipal de Saneamento aqui em Novo Hamburgo com uma proposta de cisternas, cisternas muito simples e muito fáceis de reproduzir. Então, as escolas receberam essa cisterna, que a gente precisa de um espaço muito pequeno também para ter ela, e a gente pode fazer uma série de atividades a partir desse local e do uso dessa água que não é tratada, né? Então a gente tem um uso mais ou menos direcionado ali para a limpeza do espaço, no caso, né, onde a gente tem na nossa escola, para a própria rega, ela não dá conta da água que a gente precisa, mas ela é uma possibilidade de mostrar que é possível ter isso na escola, né? E se é possível ter isso na escola, a gente entende que se percebe que é possível reproduzir isso em outros espaços também, né? Então, o modelo dessa cisterna está disponível também na página da Companhia de Saneamento. Ela tem um espaço ali para pastilhas de cloro, para a gente também ter um certo controle em relação à água parada, que é super importante. E na última imagem eu coloquei, então, as torneiras automáticas, que como nós temos crianças bem pequenas, e aí eu lembro da gestão, né, a gente entendeu que sim, a gente vai conversar sobre a importância de fecharmos, né, a torneira, enfim, de ter uma economia de água, mas a gente entendeu que para o nosso público é muito importante que a gente tenha a torneira automática, porque eles são crianças pequenas, né? Isso nos deu uma eficiência na gestão dos recursos hídricos, e a gente também fez isso em relação a lâmpadas de alguns espaços, como o banheiro, por exemplo, né? Que não é um espaço que sempre tem alguém. Então, a gente entendeu que isso, com sensores, né? Lâmpadas com sensores, seria importante. A gente também tem um olhar bem importante para a questão dos resíduos, né? Nós entendemos que a gestão de resíduos na escola, ela precisa olhar para todos os espaços, e a gente conversa muito sobre a importância da compostagem, mas entendemos também que a escola não tem pessoal, né, para fazer a gestão de todo o resíduo orgânico, e nem espaço, por vezes, né, e a gente tem um volume muito grande, porque servimos almoço, porque servimos café da manhã, porque servimos lanche, né, então nós temos composteiras didáticas, né, temos uma também na horta, que tem as minhocas californianas, que as crianças trabalham, né? A gente trabalha uma série de coisas. Na verdade, cada um desses elementos a gente poderia desdobrar uma série de outras práticas que a gente faz. Mas a gente faz a alimentação, então, das minhocas ali, muito lúdico, obviamente, né? E uma parcela desses resíduos orgânicos a gente consegue, então, tornar composto e utilizar na nossa horta. A gente também está bem alinhada à coleta seletiva do município, né? Que passa no nosso bairro uma vez por semana. Então, a gente se organiza conforme o que nos é ofertado. Então, a gente guarda grandes caixas, né? A escola tem muito material de limpeza, enfim, embalagens nesse espaço adequado para isso. E nas salas de aula, a gente fez a separação dupla. Como temos crianças pequenas, a gente optou por fazer uma imagem bem visual, porque muitas não são alfabetizadas ainda, e repetir essa imagem em todos os espaços. Então, também fica mais fácil para aquela criança pequena, bom, se ela está na sua sala, se ela está na quadra, se ela está na biblioteca, a lixeira tem a mesma identificação, e para ela fica muito mais fácil, né? Esse aspecto visual, ele é bem importante também. E a gente conversou, então, brevemente sobre a horta, né, no indicador anterior, que era dos resíduos. A gente tem convicção de que a horta ela é um espaço riquíssimo de pesquisa, de aprendizagem, de vivência. O papel dela não é fornecer o lanche e a merenda, né, a gente não tem nem espaço, nem pessoal, nem infraestrutura para isso, mas é ofertar, observar o crescimento e desenvolvimento das plantas, a produção alimentícia, que a gente pode conversar muito com as crianças, né? O quanto é difícil a gente produzir sem colocar agrotóxico, o quanto leva tempo para as plantinhas ficarem maduras, né? Crescerem, o quanto às vezes aqui no sul a gente tem uma geada que acaba afetando aquela plantinha que a gente estava cultivando. Mas são vivências, né? Então ela não é uma horta industrial, ela é uma horta pedagógica. E aí a gente também vai fazendo o que a gente consegue. Então, às vezes as famílias nos mandam sementes, às vezes um avô vem ajudar, a gente faz o que consegue com as crianças, e isso também é muito legal,
porque quando a gente tem um tempo de projeto, elas sabem manejar a pazinha, né? A gente pode pedir para arrancar, que elas vão saber o que pode arrancar e o que não pode, o que é matinho, o que é erva daninha. E a gente tem o momento da colheita, que é sempre uma festa, né? Nesse dia a gente fez a colheita do tomatinho cereja. Não tivemos tomatinho cereja para todo mundo, mas a gente acabou fazendo, então, a compra também de alguns para que todos pudessem degustar. Muitas crianças não gostam de consumir vegetais, né? Não tem esse hábito. Então, é diferente quando a gente está na escola. Daí, eu não quero, mas daí os colegas vão provar, ele vai provar também. E é muito engraçado, essa experiência foi ano passado, porque eles ainda lembram, né? E aí, em alguns momentos, eles ainda falam, não vai mais ter tomatinho, eu provei pela primeira vez aqui na escola. Então, é muito rico, né, esse espaço. E é isso, é observar o crescimento das plantas, observar os processos de produção de alimento e poder, a partir disso, refletir também sobre o consumo, né, e sobre o desperdício, que é uma coisa que a gente conversa muito lá na escola. Nossa, o tempo que levou para aquilo ficar pronto, né? O tempo que levou para ficar maduro. Ficou maduro nas férias e a gente não estava, mas a gente não tem muito controle sobre isso. Então, é uma experiência muito gostosa poder ter a horta, e eles gostam bastante também. A gente tem agora o período de verão, que então também é muito quente, né? A gente precisa fazer adaptações, mas é bem bacana. Vanessa, e aqui... Oi? 3 minutos. Eu ainda tenho 3 minutos. 3 minutos, isso tá, aí. Beleza, obrigada. Então, aqui a gente também tem mais uma experiência da colheita de alface, né? Com as crianças, a horta enquanto um espaço de pesquisa e sempre muito lúdico, porque aqui eu estou trabalhando com crianças pequenas. Então, aqui eu não posso falar da compostagem de modo técnico, mas eu posso falar que tem organismos lá dentro, né, que comem aquelas casquinhas, e é um pouquinho disso que a gente trabalha. Também a gente teve tem a experiência nesse pátio que é rico em biodiversidade, da colheita das bananas, que eles ficaram impressionadíssimos com o tempo que isso leva para ficar maduro. Também foi uma experiência muito legal de poder conversar sobre o desperdício, né? Que são meses, né, para isso estar pronto. Eu ainda quero falar um pouquinho sobre o ensino de ciências dentro desse contexto. Então, a gente vem organizando um espaço bem bacana com auxílio de universidades e de técnicos, né, que a gente, enfim, tem contatos. Isso passa muito pela vontade do professor e da equipe diretiva também. E aqui eu atento para esses avanços quando a gente olha para a educação ambiental num contexto de conservação da biodiversidade. Porque a gente não conserva e a gente não preserva e a gente não cuida daquilo que a gente não conhece. Então, assim, não é ter a amostra por ter a amostra, né? É todo um trabalho com as crianças, de que espécie é essa? Claro que não é um trabalho técnico, mas de pelo menos a gente saber, isso é um réptil, isso é uma ave, isso é nativo, isso quer dizer que acontece aqui, né? Então, é um momento muito bacana. Às vezes eu brinco com eles, como aqui nessa imagem, e faço prova prática, que eles amam, então ganha ali, né, o post-it, tem que colocar no animal certo. Claro que isso eu estou falando de 4º e 5º ano, né? E eu entendo que é uma maneira de aproximar esse conhecimento, e as crianças, em geral, ficam muito impressionadas quando a gente traz a riqueza de biodiversidade da região, né? Eles não imaginam que a gente tem essas espécies como nativas, e para isso a gente pode sim fazer uso de um almanaque, de um documentário produzido pela universidade, porque isso passa pelo meu papel de professor, de traduzir isso numa linguagem que as crianças consigam entender, né? E elas se surpreendem e gostam muito, né? Isso é muito bacana. Nesse sentido, a gente investiu, pensando na alfabetização científica, na aquisição de câmeras microscópicas, que são um item relativamente barato para a escola adquirir, e as crianças têm esse movimento, as maiores, de elas mesmas ligarem o notebook, conectar. É um equipamento simplíssimo e dá para tirar foto e dá para filmar, e eles amam, né? E aí a gente vai trabalhando as habilidades da BNCC junto com essas práticas, né? Então, é estudo das plantas no 2º ano, vamos olhar para isso com atenção, vamos observar o pólen, vamos olhar o que a gente consegue. E também é uma prática que o equipamento está lá, não é ele por si só, é a mediação que eu, professora, faço. Então, às vezes, não é meu planejamento usar, mas aparece alguma coisa bacana nesse pátio e as crianças vão dizer, professora, vamos pegar tal equipamento porque elas sabem que ele existe, né? E existe na escola. Aqui a gente fez também a aquisição de lupas de mão, que é simplíssimo, baratíssimo, para as crianças pequenas é muito bom, eles amam poder olhar a terra, os bichinhos, o solo, né? As plantinhas, e eles
se encantam, né? E também é uma ferramenta científica muito simples e que vai preparando eles, que são pequenos ainda, para o uso das outras posteriormente. E a gente também conseguiu, em parceria com a Universidade da Região, um microscópio, que na verdade é uma lupa microscópica, né? Mas que para eles é uma ferramenta incrível. E a gente, nossa, com os alunos maiores, olhou muita coisa, descobriu muita coisa, observamos a amostra de solo, né? Foi muito bacana. E para fechar, eu quero trazer um exemplo de uma parceria com o Délio, que é nosso colega biólogo e que está aqui hoje também na mediação, junto com a Patrícia. O Délio tem um trabalho riquíssimo com orquídeas, e a gente fez essa prática na escola, onde ele apresentou a proposta, né, o trabalho dele, décadas, né, de pesquisa com essa espécie, e fez o plantio de algumas dessas orquídeas na nossa escola. Então, foi um movimento que eu entendo como muito importante quando a gente olha para a conservação da biodiversidade, nós sabermos que existe, sim, um cientista, um pesquisador na nossa cidade, né, poder ouvir sobre o trabalho dele e poder ter na escola esse elemento que é uma espécie nativa, que é uma espécie bandeira, que tem um apego, porque as crianças acham bonito, né, enfim, e poder observar agora na primavera elas florescendo também foi muito legal e foi muito bacana. Então, a gente está trabalhando com espécies da região, está trabalhando com alfabetização científica e não está fazendo isso de uma maneira maçante, né? Claro que o Délio teve todo um cuidado na fala dele com as crianças, uma adaptação na pesquisa dele, e que foi muito bacana. E ainda no ano passado, então, a gente trabalhou com esse catas. As crianças acharam elas muito bonitas e entenderam que tinha todo um viés artístico na construção dessa ferramenta também. E aí a gente fez a catalogação de algumas árvores e plantas que nós tínhamos na escola, claro que de uma maneira, né, muito simples e muito superficial, porque são crianças pequenas, mas eu entendo que essa aproximação da universidade, dos pesquisadores com a educação básica, ela é muito valiosa para a educação básica e para a universidade também, né? Porque é trazer essa pesquisa, que por vezes é tão teórica, para as pessoas, né? Para a sociedade também se apropriar e fazer uso dela. Eu vou deixar os meus links, eu estou nas redes, vocês me encontram. A palestra também fica gravada, depois vocês podem acessar. Agradeço mais uma vez a oportunidade e o convite, e fico à disposição também nas perguntas. Deixa eu parar aqui. Vanessa, muito obrigada pela palestra. O tempo se encerrou, né? Até deixei um tempinho a mais, porque o assunto realmente é muito importante, é muito relevante, tá? E poderia te deixar falando a manhã inteira, que teriam muitas informações. Muito obrigada novamente. Agora, só lembrando, pessoal, vocês façam a pergunta pelo chat e ao final da palestra nós iremos repassar aos devidos palestrantes. Agora eu passo a palavra, então, à professora Patrícia Brown. Bom dia. Bom dia. Bastante que eu estou procurando a minha apresentação. Patrícia, quando tiver nos 15 minutos eu vou te avisando e depois tu tem mais 5, tá bem? Tá. Eu não consigo visualizá-la, ela está sendo compartilhada? Tá. Tá, mas aí eu preciso... Só falta agora a tela cheia. Pois então, eu não consigo... Apresentar. Do lado de compartilhar, não seria apresentar? Em cima aqui do lado direito. Tem um botãozinho apresentar. Pequenininho para mim. Ai, perdão, eu tinha testado antes. Agora. Tá, só um minutinho. Sim. E, pessoal, lembrando que o certificado, ele vai ser enviado para o e-mail que vocês fizeram a inscrição, tá bem? Não,
Eu não sei o que aconteceu, nós fizemos o teste antes. Eu posso passar para alguém para projetar para mim, enquanto eu inicio a fala? Pode ser? Coloca no nosso grupo, Coloco. que aí eu já projeto aqui. Um minutinho, pessoal. Odélio, enquanto isso, tu poderia falar um pouquinho da tua experiência com a Vanessa nessa questão das bromélias, enfim, quanto que a gente ajusta a apresentação. Certo, então eu achei Faz muito uma legal ele ver, apresentação né? tua também, por favor. Então, eu sou Délio, eu sou biólogo e fiz doutorado em qualidade ambiental, assim como a Vanessa, né? Nos conhecemos na faculdade e desenvolvo alguns trabalhos de educação ambiental também aqui no município de Novo Hamburgo. E eles vêm em decorrência, então, dos trabalhos técnicos científicos, né? De produção dessas orquídeas em laboratório, de tentar fazer a reintegração delas à natureza, né? E são trabalhos extremamente complexos, né? Que precisam envolver esse lado social também, né? A gente acabou sentindo falta, então, no desenvolvimento do trabalho da questão mais social e, por isso, fomos desenvolver, então, esse lado também, né? Então, consegui trabalhar aqui no município de Novo Hamburgo, a gente tem o coletivo Educador Ambiental, com a formação de alguns professores, né? Algumas oportunidades de formação de professores. Assim como a gente desenvolveu na Escola da Vanessa, nós temos outras escolas aqui do município de Novo Hamburgo, para onde nós levamos, então, essas orquídeas, né? Cada escola recebia, então, ali 4 orquídeas, esses momentos, então, de troca, na qual a gente conseguia conversar com as pessoas, né? Também, como a Vanessa falou, fazer essa adaptação da fala, né? Porque quando a gente faz um trabalho técnico-científico, falando, então, para adultos numa universidade, a gente tem que ter um tipo de fala, mas quando a gente vai fazer esse trabalho, por exemplo, para uma faixa etária 4, onde, em média, as crianças têm 4 a 5 anos, tem que fazer uma adaptação, né? Toda uma transformação. E daí surgem essas possibilidades, então, de mostrar a planta de fato, colocá-la na escola, manter ela ali, poder fazer, então, essa explicação de como que ela sobrevive, então, em cima de uma árvore, por que que ela vive em cima de uma árvore. Então, as crianças, eles são bastante curiosos sobre isso, muitas vezes. As adaptações também envolvem, por exemplo, vamos trabalhar, então, com desenho, com personagens, a produção de personagens. Então, eu tenho uma personagem que é a Orquídea, né, que é a Cat, porque para uma criança de 4 anos falar Catleia intermédia, às vezes é um pouco complexo. Então, a gente teve todo esse cuidado de criar a personagem Cat, né, para facilitar, então, o acesso. A Cat que conversa, então, com esses elementos naturais e a gente conseguiu levar isso, né, Vanessa, para a escola. Algumas das histórias, então, envolvendo a Cat, os elementos naturais. Então, a gente conseguiu trabalhar isso com as crianças também. Então, e poder ver depois a orquídea florida na escola é uma experiência muito legal, né? Eu recebo comumente dos professores, então, esse retorno e eu fico muito feliz de saber que isso está sendo desenvolvido aqui no município. Acho que Certo, agora a deu apresentação está certinho. aparecendo ali. Isso, muito obrigada, Délio. Délio também é integrante do nosso GT, né? E auxiliou muito nessa questão da educação ambiental também. Patrícia, deu certo aqui a projeção. Obrigada. Então, primeiramente, parabéns, Vanessa, Aldélio, trabalho maravilhoso. Para qualquer professor e professora, a gente fica muito feliz, né? Um brilho nos olhos, assim, para ver um trabalho tão interessante, tão significativo para a região. Parabéns. Bom, eu sou a Patrícia, sou bióloga, já estou na rede estadual de ensino há 24 anos, né, como foi falado, e trago hoje um olhar, não estou mais em escola desde 2018, né, trabalho com políticas públicas na questão da normatização para o sistema estadual de ensino no Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, mas sempre carregando, né, o olhar para a educação ambiental, que é muito caro e muito potente para os licenciados em biologia, como é o meu caso. Tenho uma experiência também, a minha experiência docente, a minha trajetória sempre foi dentro das instituições públicas. Trabalhei também lá, como a Vanessa, 10 anos na rede municipal de Novo Hamburgo, onde aprendi muito. Trabalho no Estado, já trabalhei na rede federal, então meu olhar sempre foi para as instituições públicas e as políticas públicas nesse sentido.
Então, é isso que trago hoje também, nesse debate, para contribuir, qual é a ação, qual é o movimento que o poder público tem feito para a educação ambiental nesse sentido. Agradeço muito o CFBio, me sinto muito honrada por estar aqui e poder contribuir um pouco com a minha experiência para esse debate. E tem um link completamente, muito forte com a primeira palestra, né, que assisti no início de outubro, que quando nós começamos a discutir a evolução das mudanças climáticas, seus efeitos, especialmente no Rio Grande do Sul, não se tem, né, no finalzinho da palestra, não se tem outro caminho do que não se discutir a educação ambiental. Nós temos os problemas, nós temos toda a urgência que já havia climática, agora uma emergência climática nos últimos meses, mas não se tem outra ferramenta que não a educação ambiental, seja formal, não formal, nas escolas, nas comunidades, nos territórios. Então, é muito importante e fico bem contente da gente poder discutir e trazer isso aqui para professores, professoras e para todo o público em geral. Nós tivemos, com as questões os últimos eventos lá no ano passado, setembro, novembro e especialmente em maio de 2024, eventos muito impactantes para o Rio Grande do Sul, e essa emergência climática nos traz a urgência, a necessidade, a urgente de se discutir o que já vínhamos há muito tempo percebendo, que são as fragilidades dos currículos das escolas em relação à educação ambiental. Nós já vivemos há muitos e muitos anos num processo muito forte de urgência climática, de necessidade de discutir essas questões, mas os nossos currículos, seja na educação básica, seja na educação superior, na formação de docente, ainda são muito precários, muito fragilizados nesse sentido. E isso ficou muito evidente agora quando os professores, professoras, os servidores voltam para as escolas e esses estudantes nesses espaços, especialmente nesses espaços de escolas devastadas, territórios que foram muito impactados, e quando se entra para a escola novamente, não se tem, como a Vanessa colocou antes, não se tem mais como entrar no espaço escolar sem discutir meio ambiente, sem discutir educação ambiental. Quais são as aprendizagens que são necessárias a partir de agora? Quais são as ações que a minha escola, no meu território, pode fazer e deve fazer para contribuir nesse sentido? Então, é um momento importante de muita dor, de muita perda para o nosso Estado, mas é muito importante também aproveitar isso para potencializar o trabalho com a educação ambiental. E outra questão que é muito, muito importante nós temos que focar em ações de curto, médio e longo prazo. As de curto prazo, o poder público em especial, as mantenedoras privadas das escolas privadas também estão atuando na questão de reconstituir esses espaços de escolas que tiveram perdas muito grandes, as questões físicas, logísticas, mas também a longo prazo nós temos que pensar dentro do Estado, dos territórios, a formação inicial docente. Não tem como nós discutirmos a educação ambiental e levarmos práticas significativas, como se traz lá de Novo Hamburgo, sem ter uma equipe, um corpo docente com uma formação muito significativa na questão ambiental, na sua formação inicial, e, claro, em consequência, que o poder público também invista na formação continuada desses docentes. Então, nesse sentido, também temos uma tarefa de pressão com CAPES, com universidades privadas, as universidades públicas, das mudanças desses currículos. Os currículos de formação docente, e não falo só da formação do licenciado em biologia, uma formação integral em educação ambiental para todos os docentes de todas as áreas de conhecimento, para nós chegarmos naquela educação ambiental desejável, interdisciplinar, né, transdisciplinar, que vai envolver todas as áreas. É um trabalho complexo, ele vai exigir muito tempo, mas é importante que essa questão, essa necessidade de mudança de currículos seja sempre pauta quando se fala em educação ambiental. E eu trago também outro público, outro grupo de docentes, que o Rio Grande do Sul tem a tradição, nós temos 105 escolas da rede estadual que são as escolas de curso normal, que formam os professores que vão trabalhar exclusivamente com as crianças das séries iniciais, dos anos iniciais, que é aquele momento mais
delicado, mais importante na formação das crianças, que é o momento que eles estão estimulados, eles têm esse encanto pela natureza, é o momento da alfabetização científica. Então, nós temos também que focar nessa formação desses docentes, esses professores e professoras que saiam do curso normal, também precisam desse embasamento, né, dessa formação no sentido da educação ambiental significativa e plena. Pode passar para mim, por gentileza. Eu vou trazer, então, algumas questões, né, como falo dentro do Conselho Estadual de Educação, onde trabalho e acompanho o trabalho, falar um pouquinho o que se faz na questão das normativas para a educação ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. Mas antes de falar do que nós estamos propondo para o Rio Grande do Sul nesse sentido, trago também uma lei bastante recente, agora de julho de 24, uma lei federal, que vai alterar a Lei 9795, que traz a Política Nacional de Educação Ambiental, e trago 2 pontos muito significativos e urgentes, né, para o nosso trabalho, né, o trabalho docente, que é os 2 pontos principais dessa lei: o estímulo à participação individual e coletiva, inclusive das escolas de todos os níveis de ensino. Eu vou pedir desculpa, porque eu moro na zona rural e eu tenho outros atores aqui atrás, acho que os cachorros pode ser que atrapalhem um pouquinho. Inclusive das escolas de todos os níveis de ensino, nas ações de prevenção, de mitigação e de adaptação relacionadas às mudanças do clima, no estancamento da perda de biodiversidade, bem como na educação direcionada à percepção de riscos e vulnerabilidades a desastres socioambientais. E um ponto bastante importante no debate que trazemos hoje, o auxílio à consecução dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, da Política Nacional sobre Mudança do Clima, da Política Nacional da Biodiversidade, da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Programa Nacional de Educação Ambiental e das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, entre outros, direcionados à melhoria das condições de vida e qualidade do meio ambiente. Então, é uma lei que traz para nós, pode passar, que traz para nós, então, a urgência de se retomar essas questões. E o Conselho Estadual de Educação, brevemente falando sobre a função, né, é um órgão do governo do estado que tem a função de normatizar, ele é um órgão normativo, deliberativo, fiscalizador do Sistema Estadual de Ensino, e tem essa responsabilidade de orientar, fiscalizar, monitorar o trabalho das escolas que fazem parte do Sistema Estadual de Ensino. Em 2021, o Conselho Estadual propôs e exarou uma resolução, que é a primeira do Estado. Nós não tínhamos esse documento, tínhamos apenas a Política de Educação Ambiental do Governo do Estado, mas nada referente à educação ambiental escolar. Então, em 2021, dia 10 de novembro de 21, foi exarada a resolução SED número 363, que estabelece as diretrizes curriculares estaduais para o Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. É um documento que vai trazer as premissas, os conceitos, toda a conceituação legal e a conceituação mesmo de educação ambiental para orientar esse trabalho nas escolas do Rio Grande do Sul. Pode passar, por gentileza. Eu vou trazer assim, alguns pontos, é importante, é um documento muito denso, foi construído, o trabalho de construção desse documento foi muito interessante, porque à época o Conselho teve a preocupação, o cuidado de, durante o trabalho de elaboração desse estudo, de convidar os atores do Sistema Estadual de Ensino, organizações não governamentais, museus, universidades, todos especialistas da área, todos aqueles que estão trabalhando, que fazem parte, né, da concepção da educação ambiental no Rio Grande do Sul. Então, foi um trabalho bem denso e que traz hoje esse documento com 23 artigos que regula a educação ambiental no nosso estado. E eu vou trazer os aspectos, as premissas mais importantes que se destaca e para ilustrar qual é o pensamento, qual é a linha que essa resolução traz para o trabalho escolar, que ela é muito atual, muito importante, ela foi feita com um estudo muito significativo disso. No artigo 16,
determina que todas as escolas de educação básica e instituições de ensino superior, isso é um cuidado que o Conselho traz para esse olhar para o ensino superior e a formação docente, pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino, deverão incorporar os seguintes temas transversais. A transversalidade é uma premissa, é a principal premissa que vem dentro desse documento. Há temas transversais em seus currículos para a formação de uma nova cultura e mentalidade. Dentre esses temas, conservação do solo, recursos hídricos, flora e fauna, desertificação e erosão, uso de agrotóxicos, transgênicos, medicamentos de uso veterinário, seus resíduos e riscos ao ambiente e à saúde humana, queimadas e incêndios, resíduos sólidos, saneamento, espaços territoriais especialmente protegidos, pode passar, por gentileza, princípios de sustentabilidade ecológica, econômica e social, conhecimento sobre o desenvolvimento de programas de microbacias, é outro ponto muito importante que a resolução traz em vários artigos, da importância do trabalho das regiões, das microbacias, dos territórios. Segurança alimentar, alimentação saudável, orgânica, vegetariana e natural. As mudanças climáticas, direitos ambientais, direitos dos animais, direitos humanos, educação financeira e o consumo consciente. A professora Vanessa traz de forma brilhante a importância de se discutir a questão do consumo, principalmente hoje em dia com as crianças envolvidas na questão das mídias e de comprar pelo comprar. Economia circular, verde e sustentável. Pode passar, por gentileza. Ainda outros tópicos, ecologia e cultura da paz, ecologia e gênero, a permacultura, a agroecologia e o racismo ambiental, a preocupação de se focar nas comunidades mais que têm essa vulnerabilidade, que são muito mais afetadas nos momentos de emergência climática do que outras. Tem algumas imagens que estão ilustrando aí, eu tive o cuidado de pesquisar o que nós teríamos de registro hoje nas escolas de trabalhos de educação ambiental, nas escolas privadas. Eu tenho outros exemplos ali das redes públicas, mas nas escolas privadas, e tive um pouco de dificuldade. Essas imagens foram cedidas pelo Sinep, que é o Sindicato das Escolas Privadas do Rio Grande do Sul, e elas vêm de um trabalho que eles fazem nas escolas e fazem todo um levantamento, uma premiação para as boas práticas nesse sentido. Mas nós não temos, esse é um problema latente nas escolas, que nós podemos encontrar muitos trabalhos muito significativos de práticas de educação ambiental nas escolas, em todos os territórios do Rio Grande do Sul, mas os professores muitas vezes estão bem focados no seu trabalho do dia a dia, na sua organização, e essa publicização, o registro desse trabalho, muitas vezes não chega, e é importante que a gente compartilhe essas experiências. Pode passar, por gentileza. Patrícia, tem 6 minutos. Tá, eu vou acelerar, então. Então, essas são as premissas principais dessa normativa que vão nortear o trabalho nas escolas. Essa norma ela vai trazer, inicialmente, os marcos internacionais, nacionais da educação ambiental, de que mais de 60 anos discutimos essas questões a nível nacional e internacional, mas ainda sem muita penetrância nas questões de educação ambiental nos sistemas de ensino. Esses marcos conceituais, vou resumir brevemente o que ela traz. A educação ambiental como processo de construção permanente, essa superação daquela tradição bem naturalista, né, da dicotomia entre natureza e ser humano. Também traz que a educação ambiental não é uma atividade neutra, nunca vai ser, ela está muito atrelada a toda a especificidade de cada território. Traz também muito latente a formação continuada dos educadores, e não só dos educadores, dos profissionais que trabalham nas escolas, e também toda a comunidade escolar, e aquela perspectiva multi-interdisciplinar. Pode passar. Bom, ela vai trazer também, dentro da organização curricular das escolas, quais são os pontos principais que têm que ser abordados, que devem ser abordados preferencialmente, né, dentro daquelas premissas que foram colocadas. Vou te pedir para passar, por gentileza, para não perder nenhum slide.
esse é outro ponto que eu já havia falado, mas é bem, bem importante, e esse documento traz da importância dos cursos de licenciatura, esses que vão qualificar para a docência na educação básica, e também os cursos de pós-graduação se voltarem para isso, que esses currículos sejam modificados, que sejam atualizados em relação a isso. E é bem importante a questão da pós-graduação, porque nós estamos tendo muitos professores licenciados que são formados dentro da universidade, vão ser formados por professores pós-graduados, que não tiveram esse foco, essa visão dentro do seu curso de pós-graduação, lá dentro do mestrado e doutorado. Então, é toda uma cadeia de afetos que se tem que se trabalhar para conseguir realmente chegar lá na educação infantil e começar, né, de forma muito significativa a trabalhar com as crianças e depois com esses professores. Pode passar, por gentileza. Eu trouxe alguns exemplos de práticas, assim, claro que nós poderíamos ficar dias mostrando, felizmente, existem muitos trabalhos muito significativos. Então, eu que venho da área das geociências, né, gosto muito, tenho um carinho muito grande por trabalho de um colega nosso que faz lá em Santa Vitória do Palmar, um trabalho já de muitos anos, junto com a prefeitura, com o poder público municipal, de formação docente. Eles vão trabalhar com a educação ambiental, especialmente na preservação do patrimônio paleontológico, que é muito rico naquela região, é uma região que tem muito essa característica dos fósseis que são coletados no litoral, ali até o Arroio Chuí. Então, esse o professor Jamil, faz um programa junto com as suas equipes de formação, e não só nas escolas dos professores. Ele vai trabalhar com os estudantes, e uma coisa que eu acho muito, muito rica, que ele sempre traz, é de que eu não vou trabalhar apenas com aquela escola, com os muros fechados, com o professor, com o aluno e com os servidores, com os funcionários. Ele também vai atingir a comunidade, os pais, o proprietário da padaria, do mercadinho. Então, toda aquela região já tem uma valorização desse trabalho, e se percebe, já tem indicadores muito importantes da preservação ambiental vindo dessa prática, que ela é muito focada no território, em todos os atores que vão trabalhar naquela região. Próximo, por gentileza. Também buscando uma escola municipal. Eu trago o exemplo da escola Chico Xavier, em São Leopoldo, né, que foi bastante prejudicada agora com a última tragédia climática, e é uma escola que ela é referência na América Latina, ou se não na América Latina, pelo menos no Brasil, em educação integral, em tempo integral, que é uma política muito forte que vem agora com o governo federal, para que todas as escolas acolham esse trabalho de educação integral em tempo integral. É o que se faz nessa escola há muito tempo. E é muito importante isso, de trazer esse exemplo da educação ambiental, socioambiental, e eles trabalham muito com círculos de cultura, e toda a comunidade, todo o território daquela escola realmente estão integrados nessa cultura, nesse trabalho, e é o que é o mais significativo. Além dos muros das escolas, o trabalho com os equipamentos públicos, que é uma premissa da educação integral, que conversa muito com a educação ambiental. Então, trago como exemplo, assim, trago com muito carinho, porque é um exemplo de sucesso de um trabalho que se faz em escola municipal aí da região do Vale dos Sinos. A próxima, por gentileza. E trago também as ações que a Secretaria da Educação, a nossa maior mantenedora pública, na Secretaria da Educação, que vai trabalhar com cerca de 740 mil estudantes, e passa agora, nesse momento, em todas as suas regiões. A Secretaria da Educação é organizada em cada território por coordenadorias regionais de educação. Nós temos 30 coordenadorias regionais de educação pelo Estado, cada uma atendendo às especificidades de cada território, dentro com esses 740 mil estudantes do Estado. E, nesse momento, a SEDUC, a Secretaria da Educação, faz um trabalho muito forte junto ao Plano Rio Grande. Esse tem uma cadeira, né, bem significativa para trabalhar nessa reconstrução, nessa formação agora de profissionais e de escolas resilientes após a todos os eventos climáticos que passamos. Ela também, a Secretaria da Educação, está num processo de atualização dos seus currículos,
tendo foco agora muito maior nessa regionalização das questões climáticas do Rio Grande do Sul, e também bem significativo, um trabalho que está em andamento, é a participação dos estudantes na 6ª Conferência Infanto-Juvenil para o Meio Ambiente. Também tivemos recentemente um trabalho junto com um workshop junto com o Plano Rio Grande, no qual a Secretaria de Educação realizou um evento no qual foi discutida a educação como ferramenta essencial para a redução de desastres climáticos. Isso que me chama mais a atenção, eu acho que é importante, o mote principal da participação da educação dentro do Plano Rio Grande. É como essas escolas resilientes agora vão se reconstruir, mas também, o mais importante, quais ações, o que cada região, cada escola, cada comunidade vai poder contribuir no sentido de melhorar, né, nessa caminhada da evolução das mudanças climáticas pela qual nós estamos passando. Próximo. Um minutinho, tá, Patrícia? Aí encerra. O professor sempre tem que trazer tema de casa, então eu trouxe alguns materiais que muitos foram utilizados também no estudo, na formação aí na elaboração da resolução do Conselho Estadual de Educação, e são trabalhos que sempre, penso que se nós estamos falando sempre da formação docente, é importante que o professor se aproprie, nós precisamos de um professor leitor, pesquisador, o professor que busca esse conhecimento. É importante nós sempre trazermos essas referências para subsidiar o trabalho. Muitos desses professores, os que não vão ser da área como da biologia, vão precisar de mais referencial teórico. Então, trouxe aqui alguns exemplos de materiais bem interessantes. E, por último, pode passar, eu vou usar uma citação assim para finalizar, com muito carinho, finalizar nessa minha fala, da Wangari Maathai, a primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel pela contribuição dela para o desenvolvimento sustentável, democracia e paz. No curso da história, há um tempo em que a humanidade é chamada a mudar para um novo nível de consciência, para alcançar um terreno moral maior. Uma época em que temos que derramar nosso medo e dar uma esperança uns aos outros. Naquela época é agora. É agora, a nossa época chegou e não tem mais. Vamos conseguir sim, né? Nós temos que ter a esperança de que, é sempre como Paulo Freire nos trouxe, esperançar. Temos sim a possibilidade de mudar, de atuar, e a educação é a ferramenta principal para isso. Muito obrigada a todos e todas por me ouvirem. Uma satisfação estar aqui debatendo um tema tão significativo. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia, pela excelente fala, por compartilhar, né, conosco as experiências e os trabalhos desenvolvidos pelo governo do estado. Pessoal, uma outra informação, a gente não vai abrir para falas, né, dos demais participantes, perguntas somente pelo chat. Então, agora, eu passo a palavra para o presidente do CRBio 03, Jairo Luiz Cândido. Já vou compartilhar em seguida aqui. Primeiramente, agradecer o convite do CFBio e do CRBio para estar aqui participando, tá, com vocês. Agradecer a Marcela e ao Guinter pela condução desses trabalhos ao longo desse período todo. E agradecer às duas palestrantes antecessoras pelo excelente trabalho já realizado e pelas informações que nos trazem, né, que já até me facilita um pouco na minha apresentação agora. Tá? Aparece para vocês aí a apresentação? Ou não? Ainda não. Então, peraí que eu... volta aqui. Aqui. Eu cliquei no compartilhar e não cliquei na coisinha aqui. Foi isso. Agora vai. Ainda não aparece, Jairo. Agora acho que vai. Foi. Foi? Então tá. Foi, perfeito. Bom. Então, assim, eu vou falar um pouco nessa sequência, né? A Patrícia, desculpe, a Vanessa falou um pouco da atuação já dos professores dentro da escola, né? A Patrícia sobre o que se pensa em termos de Estado, a partir de 2021, principalmente com essa normativa, de melhorias e
preparação da escola e dos professores para atuar, para levar a educação ambiental para dentro da escola. E me cabe falar um pouquinho aqui sobre, bom, quais são as perspectivas, qual é o contexto da educação ambiental dentro da formação do profissional da biologia. Eu chamo a atenção, tanto o profissional que vai para a docência, quanto o profissional que vai para a área técnica. Né? Porque, sim, o bacharel em biologia também pode atuar com a educação ambiental, e a gente vai comentar isso logo adiante. Eu vou ser um pouco redundante e retomar a apresentação que a Marcela fez de mim, para já contextualizar a educação ambiental nessa questão. Já que eu vou falar sobre formação, e eu tive uma formação em biologia, qual foi o contexto da educação ambiental dentro da minha formação como biólogo? Graduado em Ciências Biológicas, licenciatura no início da década de 90. Concluí o mestrado em Zoologia no início dos anos 2000. A partir disso, atuei 27 anos como docente, tanto na educação básica, os 12 primeiros anos, quanto no ensino superior, os últimos 16, com um período pequeno ali de sobreposição. Neste período de ensino superior, pude, por 10 anos, acompanhar a coordenação de um curso de graduação em Ciências Biológicas, e ao longo desses 16, acompanhei mais de 100 orientações de TCC, boa parte delas envolvendo educação ambiental, principalmente estudantes de licenciatura, mas também alguns estudantes de bacharelado. Bom, então quer dizer que eu tive uma boa formação em educação ambiental ao longo daquela graduação e daquele mestrado? Não. Nós vamos comentar depois, já foi citado aqui a Lei 9.795, né, de 99, que, por acaso, completou 25 anos este ano, um quarto de século da lei que estabeleceu o programa, né, a Política Nacional de Educação Ambiental. Mas vejam, ela surgiu em 99, eu me graduei em 91. De 99 para 2001, 2 anos apenas, ela recém tinha surgido e eu estava completando meu mestrado. Óbvio que desde sempre se falava em meio ambiente, em preservação, né, mas muito dentro da biologia com este foco ecologista, vamos dizer assim, né, de preservação ambiental e desconectado do restante que faz parte da educação ambiental, que eu quero chamar a atenção logo adiante. Eu venho da licenciatura, eu atuei muito tempo junto à licenciatura, eu sou um defensor intransigente da licenciatura, até aproveitando as falas da Patrícia e da Vanessa, a importância que tem o professor de ciências de biologia, assim como qualquer outro professor, né, mas nessa perspectiva de formar, no nosso caso da biologia, a importância desses professores para formar massa de pessoas para vir para o curso de biologia no futuro. Né? Depois eu vou comentar um pouco sobre isso, sobre a questão da realidade dos cursos de biologia hoje e a relação disso com a educação ambiental, mas eu vejo aqui também a importância fundamental deste professor, deste profissional que vem da licenciatura de ciências de biologia, para fomentar, para manter acesa essa chama que foi comentado aqui, da vontade que as crianças têm de aprender ciência e que ao longo do tempo vai se perdendo um pouco, né? A gente tem que tentar buscar resposta do porquê que isso acontece, como é que a gente pode movimentar, né, num sentido positivo isso. Bom, hoje eu atuo, como a Marcela comentou antes, como beer sommelier, como consultor e responsável técnico na indústria de bebidas. Quer dizer, então, que eu abandonei completamente a licenciatura, abandonei completamente a formação e abandonei completamente a educação ambiental. Pelo contrário, é exatamente aqui, na atuação técnica que eu tenho hoje, desde 2017, que eu implemento ainda algumas questões, buscando principalmente a ideia da ética ambiental dentro da indústria. Se a gente for pensar, e eu vou focar na minha área de atuação na indústria de bebidas, mas cada uma que está nos assistindo, que atue como biólogo técnico, ou outros profissionais que estão nos assistindo, que atuam como na área técnica, pensem para as suas áreas de atuação. Na indústria de bebidas, especialmente nas cervejas, para cada litro de bebida produzida, eu consumo 10 litros de água, em média. Quando é muito bem regulado o processo, eu posso chegar a 7 litros de água para 1 litro de cerveja. Situações mais soltas, vai bem mais consumo de água. Então, vejam, um recurso natural bem importante que é hiperconsumido dentro desse processo. Nesse processo de produção, eu tenho resíduos gerados, resíduos orgânicos, resíduos químicos, soda cáustica, ácido peracético, entre outros,
que, se não forem corretamente destinados, vão contaminar o ambiente. Então, ter esta consciência ética de que o que eu estou fazendo na minha indústria, na produção do meu produto, gera consequências ambientais e pode gerar problemas para a sociedade, é super importante. Então, aqui entra também, e aí eu chamo a atenção da atuação do biólogo técnico, não o biólogo docente, né? Aquele biólogo que não se sente à vontade para ir para a sala de aula, que se sente à vontade para ir para o campo, para o laboratório, para a indústria. Ele também pode e deve trabalhar com educação ambiental. E a própria lei vai nos trazer, eu vou chamar a atenção depois, que este biólogo e os outros profissionais das áreas técnicas, além das licenciaturas, também devem ter a educação ambiental na sua formação. E, infelizmente, me parece, gostaria de estar enganado, mas me parece que não está acontecendo isso. Bem, chamando então a atenção da Lei 9795, como eu falei, ela completa 25 anos este ano, completou 25 anos este ano, em 27 de abril. Ela estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, então não é uma novidade essa política, né? E, infelizmente, eu não tenho receio de afirmar que a grande maioria dos que estão nos assistindo nunca leram esta lei. Embora boa parte que tenha formação em biologia ou em alguma área afim à biologia, eu duvido que a grande maioria tenha já, algum momento da sua vida, lido esta lei, ou outras leis envolvendo estas questões, infelizmente. Primeiro porque ela não é efetivamente trabalhada. Eu, pelo menos, na graduação, não trabalhei. Ao longo do tempo de professor, em alguns momentos tentei, mas às vezes é complicado conseguir inserir isso nos conteúdos, principalmente nas instituições privadas, onde já está tudo muito ajustado para caber exatamente dentro do tempo mínimo que o MEC exige da instituição, né? Então, chamar a atenção de alguns pontos aqui da lei. O artigo 5º, ela traz os objetivos fundamentais da educação ambiental, e eu vou salientar alguns incisos. O primeiro fala que é um objetivo fundamental o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo os aspectos ecológicos, claro, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Quando a gente olha para isso aqui, pensa em biologia, naturalmente a gente olha direto para aspectos ecológicos e aspectos científicos. O restante, talvez nem tanto, né? Mas todos eles fazem parte da educação ambiental. Todos eles deveriam ser trabalhados e construídos ao longo de uma graduação de biologia e de outras graduações também, não apenas graduação de biologia, seja licenciatura, seja bacharelado. Infelizmente, eu não vejo isso acontecendo muito. Outro inciso traz sobre o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, aqui no Brasil, em níveis micro e macro-regionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada. Beleza, a sociedade ambientalmente equilibrada tem tudo a ver com biologia, mas fundamentada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. Sociedade ambientalmente equilibrada e sustentabilidade eu consigo enxergar direto na biologia, qualquer um consegue enxergar direto na formação de um biólogo. Mas os princípios de liberdade, igualdade, solidariedade, democracia e justiça social são muito mais amplos, mas também devem estar presentes nessa formação do biólogo. E, infelizmente, dada a exígua carga horária, muitas vezes acaba sendo atropelado, e muitas vezes aquelas disciplinas da área das humanísticas, né, a sociologia, a filosofia, são tidas como, isso aqui é só para encher a grade curricular. Não. Aqui nós deveríamos estar fazendo este link, né, e esse trabalho, inclusive, interagindo com outros cursos para entender melhor toda essa perspectiva. E aqui entraria a educação ambiental, o que efetivamente eu não vejo acontecer muito. Ainda, o fortalecimento da cidadania, a autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. Aí eu pergunto, qual é a realidade do meu curso? Aquele curso onde eu me formei lá na década de 80, 90 do século passado, ou quem hoje está cursando biologia ainda, qual a realidade do seu curso com relação a essas premissas aqui da Lei de Educação Ambiental? Acontece? Para refletir, né? No artigo 10, ele traz que a educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua, permanente, em todos os níveis e modalidades do ensino formal. Então, no ensino formal, da educação infantil, né, dos anos iniciais, como a Vanessa apresentou, até a graduação,
nós temos que ter a inserção da educação ambiental. O governo do Estado, pelo que a Patrícia apresenta, começou a enxergar isso e começa a buscar um caminho para efetivar isso nas escolas do Estado. Mas vejam, 2021, a lei existe desde 99. A Vanessa apresentou um projeto da rede municipal de um município, né, que vem acontecendo já há alguns anos. Nós somos mais de 490 municípios no Estado. Em quantos municípios isso efetivamente acontece, né? E se leva em conta, daquilo que a Vanessa falou, eu vi muito da 9795 aparecendo, né? Também do que a Patrícia apresentou, também aparece muito o perfil do que a 9795 nos traz. Mas quantos municípios realmente fazem isso? Quantas redes municipais, e quantas das escolas da rede estadual e quantas escolas privadas efetivamente trabalham com isso por terem material humano capacitado a realizar isso, né? E aí, então, os parágrafos aqui. A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. Isso é a visão da lei lá em 99. Não quer dizer que isso seja o certo ou quem faz diferente seja errado, certo? É uma visão que se tinha em 99 e que a educação ambiental, eu sempre digo, ela se faz caminhando, ela se constrói ao fazer. Então, talvez para alguns locais seja interessante ter uma disciplina, para outros não. É de se pensar em cima dessa questão. Nos cursos de pós-graduação e extensão, então, se pensa a ideia de ter uma disciplina específica para formar na educação ambiental. Essa é a ideia da lei lá em 99. E nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, ou seja, nível técnico médio, nível tecnológico e cursos não licenciatura na graduação, também deveriam ter este conteúdo no intuito de desenvolver esta ética ambiental para as atividades profissionais. Aquilo que eu falei, dentro de uma indústria de bebidas, eu ter pessoas que conseguem pensar eticamente o meio ambiente já faria uma grande vantagem. Qual é a realidade do nosso curso com relação a isso? Ainda o artigo 11, a dimensão ambiental deve constar nos currículos de formação de professores em todos os níveis, em todas as disciplinas. Quem está em licenciatura ou quem se formou em licenciatura, isto é uma realidade? Né? Os professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação com o propósito de atender ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. Isso acontece, gente? O Estado vem mostrando agora um caminho para tentar fazer isso, né? Alguns municípios têm alguma formação nesse sentido, mas é ainda muito incipiente, muito pontual, não existe, eu não enxergo uma política efetiva de longo prazo. A Patrícia falava, né, em pensar curto, médio e longo prazo. Este longo prazo ainda está defasado, ainda precisamos trabalhar isso, né, e principalmente trabalhar a formação de material humano, professores, né, que tenham condição de desenvolver projetos desse tipo. E a Patrícia já chamou a atenção, mas eu tinha marcado isso aqui também, né, essa inovação da Lei 14.926, que agrega mais 2 incisos ao artigo 5º da 9795, trazendo então essa perspectiva das mudanças do clima, da perda da biodiversidade, dessa identificação que são desastres socioambientais. É muito fácil, desastre da natureza, é natureza, é natural. Não, são desastres provocados pela sociedade na sua relação com a natureza. Tá? E as políticas todas têm que ser destacadas, têm que ser pensadas e trabalhadas em sala de aula, desde a formação do professor até a formação da sociedade. Né? Bom, aspectos que eu vejo que interferem nessa atuação da educação ambiental dentro da formação dos professores e dos biólogos, então, dos professores de biologia e dos biólogos técnicos em si. Nós Jairo, temos só para te avisar, 5 minutinhos, tá? Beleza, ok. Nós temos, então, primeiro, fechamento sistemático dos cursos de licenciatura, nos cursos direto de biologia nos últimos 20 anos, principalmente as licenciaturas, mas também os bacharelados. As matrizes curriculares, que são muito academicistas, muito teóricas e pouco práticas. Baixa conexão com as realidades locais e demandas da sociedade onde o curso, onde a instituição está inserido. Esses 2 itens aqui, as matrizes curriculares pouco práticas e a baixa conexão, interferem diretamente numa prática de educação ambiental. Porque para fazer educação ambiental, como já se viu no que a Vanessa falou e nas perspectivas do que a Patrícia apresentou, eu preciso da inserção com a sociedade, eu preciso dialogar com quem está fora da própria instituição de ensino. Né? Não se faz educação ambiental intramuros, se faz fora da caixa. Né?
E um pouco dessa questão do fechamento dos cursos se dá exatamente pela pouca atratividade que a gente vê cada vez mais nos cursos de biologia. O status de ser biólogo muitas vezes leva quem fala, eu faço biologia, tu vai ser professor ou vai ser pesquisador? Não se enxerga o potencial gigantesco que nós temos de atuação na biologia, né? Essa perspectiva, a percepção de uma perspectiva de empregabilidade após a graduação que é também um pouco mal entendida, né? Isso leva a essas questões. E o que eu vejo de potencial da educação ambiental tentando um ciclo virtuoso e não este ciclo vicioso, né? Primeiro, o espaço que nós temos hoje com a curricularização da extensão, que muitas vezes, espero que tenhamos professores e coordenadores de cursos de graduação aqui presentes, o desespero que é conseguir encaixar a extensão agora na curricularização dentro dos cursos. Então, é uma oportunidade grande para trabalhar projetos de educação ambiental, através da extensão. A extensão em si deve trabalhar extramuros, a educação ambiental também, né? Os estágios supervisionados, na licenciatura 400 horas, no bacharelado, indicativo de 360 horas pelo CFBio, mas isso varia de curso a curso, a possibilidade de se pensar em parte destas cargas horárias, programas direcionados à educação ambiental, né? As práticas docentes, especificamente nas licenciaturas, que são 400 horas, que muitas vezes se distribui 2, 3 horas, faz um salpicado de carga horária prática, que acabam virando pequenos trabalhos práticos dentro de cada disciplina, do primeiro ao último semestre, é o carro-chefe para a gente pegar e juntar isso numa disciplina, ou em algumas atividades, como atividades integradoras que a gente vê em alguns currículos, que reúnem vários estudantes de vários cursos, e ali desenvolver projetos de educação ambiental, integrando cursos diferentes, que dialogam com visões diferentes da sociedade, né, e trazendo essa prática da licenciatura em conjunto com o curso de bacharelado, formando, então, essa massa de professores qualificados para gerar educação ambiental de qualidade dentro das escolas no futuro, né, e os bacharéis para atuarem na educação ambiental dentro dos seus espaços de trabalho na área técnica, né? E também estimulação dos trabalhos de conclusão de curso em educação ambiental. Eu vou deixar essa parte aqui para falar depois ao longo do debate, né? Mas é um exemplo de um programa que nós desenvolvemos aqui na cidade de Canoas, alguns anos atrás, e que trabalhou exatamente essa perspectiva de juntar a universidade com as escolas municipais e a comunidade num conjunto de projetos que a gente formatou aqui, isso foi por volta de 2012 e 2013. A Resolução 700, ela traz hoje o artigo 8º, as áreas de atuação em educação, é a resolução que traz as mais de 200 áreas de atuação da biologia. No artigo 8º, nós temos, então, a área de educação como uma área a ser trabalhada tanto por licenciados quanto bacharéis, e aqui tem 2 incisos, o inciso 5 e o 8, que trazem educação ambiental e educação socioambiental. Ou seja, bacharéis podem atuar com a educação ambiental, efetivamente não na sala de aula, na educação formal, mas nos seus espaços de trabalho corporativos, né, podem trabalhar com educação ambiental, devem trabalhar com educação ambiental. Para isso, precisamos que os cursos tragam todas essas perspectivas de inserção daquilo que a Lei 9795 apresenta, né? E nós falamos hoje de uma realidade global, uma nova realidade global. Será? As mudanças climáticas estão aí para sempre, as catástrofes ambientais vão se repetir, elas nos trazem, a gente sentiu isso forte aqui no estado, né, uma inércia, uma inação, uma paralisia, que a gente enxerga isso tudo, a dimensão disso tudo, e o que eu faço agora? A gente se sente muito sozinho, né, de como enfrentar isso tudo. Pois bem, a educação ambiental, ela se faz coletivamente, então ela também é uma resposta para de que forma nós vamos responder a estas mudanças climáticas, a essas catástrofes ambientais. Ela é uma potencial resposta para isso, porque se faz coletivamente, né? E um dos pontos que a gente pode utilizar para trabalhar essa questão são exatamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu não vou elencar todos os 17 aqui agora, mas quem já teve a oportunidade de se deparar um pouco e se debruçar um pouco sobre eles, tudo que a educação ambiental fala está aqui, gente, envolvendo todas as áreas de conhecimento, entre elas a biologia. Então, um trabalho para um mundo mais sustentável e mais inclusivo, né? E aí eu encerro aqui, para não estender demais o meu tempo, falando que, com a questão, assim, mais do que educação ambiental, nós precisamos desenvolver educação para a sustentabilidade. E não apenas porque nós, da biologia, gostamos de preservar o ambiente, gostamos dos animais, gostamos das plantas. Não.
não é essa visão romântica e idílica que se tem e que até nos desqualifica num certo sentido, né? É a educação para sustentabilidade por uma questão de sobrevivência. Ou a gente muda a forma como a gente enxerga a natureza, como a gente enxerga a nossa relação com o mundo, ou nós não vamos existir por mais 500 anos ou por mais 1000 anos. Nós não chegaremos ao ano 3000. Tá? Então, nesse sentido que nós precisamos repensar tudo isso e a formação dos profissionais precisa dar conta disso tudo. Muito obrigado, fica aí também o meu contato pelas redes sociais, para quem quiser conversar depois, e fico aberto para os debates e as perguntas que vierem agora. Muito obrigada, Jairo. Excelente fala. É importante, né? E como a gente vê os assuntos que linkaram entre os três participantes, né? E a necessidade da educação ambiental cada vez mais nas escolas, né? E também na sociedade como um todo. Pessoal, só vou frisar aqui, a gente não abre para perguntas, tá? É tudo pelo chat mesmo, faço as perguntas pelo chat. Agora eu vou passar a palavra, então, para o Délio, que junto com a Patrícia Witt estão organizando as perguntas, e ele vai fazer o procedimento agora com os palestrantes. Délio, contigo. Certo, então a gente fez aqui um compilado, né, das questões e dos comentários que foram relacionados. Né, nós temos muitos elogios aqui aos palestrantes, né? Eu fiquei muito feliz de poder ver isso, então o pessoal gostou bastante, né? Parabenizaram muito sobre o trabalho de forma geral, né? Muito bom, sensacional, sobre os projetos que são desenvolvidos, sobre as falas dos palestrantes. E tem algumas aqui que são um pouco direcionadas, daí eu vou passar elas aqui, eu vou primeiro passar os comentários, depois eu vou fazer as perguntas, né? Então, a Vanessa Neto aqui parabeniza a Vanessa, então, pelo trabalho, né? Ela comenta, então, que ela trabalha em uma escola de comunidade e que ela tem muitas dificuldades, né? Tanto na questão de materiais e espaço para o desenvolvimento das ações, né? E que a partir, então, da fala da Vanessa, foram surgindo muitas ideias, né? Então, ela agradeceu aqui. Realmente, tipo, nas escolas a gente tem uma grande dificuldade de um aporte financeiro, né, principalmente para comprar materiais e também para a gente poder ter espaço, né? Tem escolas que não têm um espaço verde, um espaço que a gente tem em terra disponível para poder plantar e cultivar, por exemplo. Então, às vezes é muito difícil essa realidade. André Bueno, né? Gostaria de aproveitar o momento e agradecer todo o trabalho desenvolvido e o empenho da Prof. Vanessa em nossa escola. Né? Eu acho que deve trabalhar na mesma escola ali. E fica a gratidão e desejo de muitas parcerias. A Letícia comenta, então, muito bom saber que não estamos sozinhos. Em São Paulo temos uma horta que agora virou agrofloresta. Temos composteiras. Parabéns, adorando, então, a palestra. Ambiental aqui comentou, então, muito importante esse relato, lembrando que isso vai dar vontade de vários professores assumirem o papel de educar ambientalmente, realmente. Quando a gente vê que a gente não está sozinho e nós temos práticas que muitas vezes são simples que a gente pode desenvolver no dia a dia, vai despertando em nós esse desejo, né, de desenvolver esse trabalho cada vez mais. Então, agora algumas perguntas, né? A Melissa parabenizou também aqui pelo projeto da Vanessa, mas fez uma pergunta, né? São integrados ensinamentos sobre agrofloresta e permacultura nos trabalhos desenvolvidos? Eu posso responder já? Claro, fica à vontade. Eu acho que vai respondendo, porque são perguntas aqui, algumas são bem diferentes, daí eu acho que a gente vai fazendo uma por uma. Tá bom, obrigada. Eu não posso deixar de parabenizar também a Patrícia pela fala dela e o Jairo. Eu acho que foi muito importante a abordagem no final ali da palestra do presidente Jairo sobre a formação profissional. Acho que a gente precisa olhar para isso e isso vai reverberar lá na ponta, né, no nosso trabalho na sala de aula, acho que é bem importante. Agradecer também, então, os parabéns. O André é meu diretor, fiquei bem feliz de ver que ele está aqui, e é imprescindível que a gente tenha a parceria, né, da equipe diretiva para o sucesso das práticas, elas com certeza não acontecem se a equipe não compra também essa ideia, e que bom que a gente pode estar inspirando, né, os colegas, os professores, eles aprendem muito uns com os outros, então,
que bacana a gente poder tá trazendo esses exemplos. A Melissa, então, perguntou da agrofloresta, né? A gente, na medida do possível, a gente tem trabalhado com a agroecologia olhando para a nossa horta, né? A gente não usa nenhum tipo de produto, né? De agrotóxico. Ontem ainda a gente catou alguns caracóis, algumas lesmas e tocamos eles assim para o mato do outro lado da rua, né? Porque eu também gosto de trabalhar com eles essa questão de que a gente não vai matar, mas a gente não quer aquele caracol lá na horta, né? Então a gente recolheu, colocamos um baldinho e levamos lá para um mato que tem na frente da escola. E em relação à agrofloresta, não, a gente tem um espaço grande, mas a gente tem muitas árvores nativas na escola, né? A gente tem, acho que, 10 pés de IP, é uma escola grande, mas a gente não tem muito espaço para mais nativas, porque a gente tem muitas já. Então, a gente tem pitangueira, a gente tem araçá, a gente tem goiabeira e muitos IPs. Então, a gente investiu no ano passado em árvores frutíferas, então não são as nativas, né, laranja, bergamota, enfim, pêssego, para observar esses processos, e também porque a gente precisava de sombra em um determinado espaço, né, e alguém comentou, eu acho que tu leu algum comentário ali, sobre a questão do espaço, né? E o espaço, ele é um elemento limitante, então a gente tem muitos espaços, muitas escolas que realmente não tem mais serra, né, é só pedra, é só concreto, é só tapete, e sim, a gente precisa de espaços hiperigienizados e esterilizados nas escolas, sobretudo de educação infantil, mas a gente precisa também de espaços para essas crianças se sujarem, colocar o pé na terra, né, e poder estar tendo essas vivências. Então, na medida do possível, a gente tem trabalhado com agroecologia na horta, né, de plantar, de recolher sementes, tentar guardar de um ano para o outro. Isso é bem difícil, e eu acho que poder mostrar para as crianças que isso é bem difícil também traz a importância e o valor da alimentação, né, eu não acho que as coisas que dão errado são ruins, né? Então, plantar e as lagartas comerem faz parte de ensinar que isso é um processo natural, né? Então, um pouquinho de Sim, até acho curioso a questão dos caracóis, porque, tipo, é uma praga, né, que tá destruindo ali as plantas na horta, mas as crianças adoram. Então, tipo, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, de como agir, né? A colega ali tinha comentado sobre a questão do espaço. Às vezes, quando não tem um espaço interno dentro do pátio da escola, a gente pode recorrer a alguns espaços externos. Às vezes tem uma árvore frutífera na calçada, numa praça, num parque que fica perto também. Eu trabalho numa escola onde a gente não tem muito espaço dentro do pátio, então a gente está tentando recorrer ao trabalho numa praça, né, que é um local onde a gente tem mais área verde. A próxima pergunta aqui para Vanessa, então, o Clayton comentou, né, que tem dificuldade em ministrar aulas sobre a fauna nativa, numa linguagem mais didática, né? E ele perguntou, então, se teria algum tipo de auxílio, ou atividades ou práticas que poderiam ser realizadas. Se tu terias, então, acho que alguma dica, né? Tá, eu vivo num dilema enquanto bióloga, porque às vezes a fala que eu uso com as crianças, que eu lembro, são crianças bem pequenas, né? A gente atende ali no máximo 10, 11 anos. Às vezes eu sei que o termo que eu estou usando, cientificamente, ele talvez não seja mais o adequado, mas naquele momento é o que aquela criança consegue entender, né? Então, assim, a minha dica é sempre priorizar que aquela criança consiga entender o que a gente está falando, né? Então, às vezes eu vou falar que é um passarinho, que talvez é um termo que eu não ia usar, mas para aquela criança eu usar o nome científico, tendo ela 4 anos, não vai fazer sentido. Então, eu vou afastar ela do que eu quero, que nesse primeiro momento é sensibilizar, né? Então, isso a gente também só vai aprendendo na prática, de até onde a gente pode ir com cada faixa etária. É claro que lá com o 5º ano, eu posso explicar o que é o nome científico, e eles vão gostar de tentar falar, e eles vão achar alguns engraçados, e alguns vão ser muito difíceis, e tudo bem, a gente pode fazer jogos de decorar, mas a gente precisa adaptar aquela linguagem. Então, se eu estou trabalhando até o 1º ano, em que eles têm 6 anos, eu quero muito mais que eles compreendam do que se trata aquele animal e o habitat dele, do que ele saiba me dizer uma classificação ou até mesmo o termo adequado, né? E eu tenho acessado muito materiais, assim, do Comitê de Bacia Hidrográfica, que aqui no Vale dos Sinos ele é bem atuante, tem muitas publicações. Eu recorro, quando eu posso, a algum conhecido que daqui a pouco vai fazer uma fala
mas eu tento traduzir na medida que eu consigo, né? A gente tem colegas zoólogos que, de repente, vai vir, à medida que ele vai falando, eu vou traduzindo numa linguagem que as crianças vão conseguir entender, porque essa ida e vinda do técnico para uma linguagem de uma criança, ela também é uma prática que a gente tem que exercitar, né? E tenho tentado acessar o que eu consigo de dados daqui, né? Então, trabalhamos agora há pouco com um material indígena que a gente recebeu daquela parceria do DENIT ali com o Embiá Guarani, a gente também conseguiu olhar por que tem uma jaguatirica nos animais que eles fazem, né? Por que não tem um leão? Talvez para uma criança bem pequena isso seja possível de entender. A diferença entre uma jaguatirica e um leão é possível visualmente de conversar com eles, né? Eu não vou usar o termo técnico, mas visualmente eles entendem que são animais diferentes. Então, é um pouquinho nesse sentido assim que eu tenho trabalhado. Uhum. Eu tenho, né, Clayton, se quiser dar uma olhada na minha rede social, eu trago algumas ideias de como trabalhar de forma didática. O meu exemplo é sempre a orquídea, né? Então é a flora. Então eu crio algumas histórias didáticas pensando na flora nativa. Mas talvez com algumas adaptações poderias trabalhar alguma coisa da fauna, né? Então, se colocar meu nome lá, Adélio, no Instagram, tu vai encontrar. Tem algumas dicas ali de histórias possíveis que tu pode utilizar. Velho, compartilha depois no chat o teu Instagram. Tá, eu vou escrever ali. Uhum. Obrigada. A Renata Vilar comentou, ela parabenizou aqui também a Vanessa, e ela gostaria de perguntar como no contexto municipal, né? Especificamente nesse contexto municipal, onde a gente tem uma coleta seletiva, que é domiciliar, né? E tem um apoio, então, da Secretaria Municipal de Educação com estratégias institucionais, né? De que forma isso contribui com os trabalhos de educação ambiental? E se tu achas, Vanessa, que é possível fazer um trabalho semelhante sem esse apoio institucional? Eu acho que é bem difícil. Eu acho que esse apoio macro, no caso, eu estou numa rede municipal onde eu tenho um apoio da mantenedora que compra essa ideia, que tem formação docente, que manda material, que consegue articular com uma equipe diretiva, por exemplo, que sim, é importante que a gente destine um valor para comprar uma lixeira adequada, para comprar terra preta, para comprar plantas. Isso pode parecer óbvio para a gente, mas não é para todo mundo, né? Sobretudo para quem talvez não seja da área. Então, eu acho que é um elemento fundamental eu ter esse apoio, eu ter a própria carga horária, né? Porque eu poderia não ter a carga horária para o projeto ambiental. E vindo para o mais próximo de mim, ter uma equipe diretiva que olhe, que compra essa ideia, também faz diferença, né? Eu acho que é bem mais difícil a gente fazer isso se a gente não tem esses instrumentos, mas daí eu vou me amparar na fala da Patrícia de que isso também sim é uma demanda do poder público, né? O poder público ele tem que olhar para a formação docente, ele tem que olhar para a educação ambiental, ele tem que garantir esse espaço, né? E às vezes a gente precisa buscar esse espaço, porque ele não existe, né? A gente tem redes que investem muito forte na educação ambiental. Aqui em Novo Hamburgo a gente está falando de uma rede que tem 30 anos, né? Se a gente for pensar no professor Ernest Sarlé, que trabalhava com a proposta do Aipim ao computador há 30 anos atrás, que era super inovador trabalhar com as tecnologias, né? Então, não é de agora, isso não caiu agora, isso não é um programa de uma gestão de 10 anos agora, né? Isso é um programa maior, e isso faz toda a diferença. E eu acho muito interessante quando a pessoa pergunta ali da coleta seletiva, porque isso também é provocar, né? Se eu estou trabalhando na sala de aula coleta seletiva, a importância da separação e o meu município não tem, isso é uma vergonha para o meu município, né? E eu acho que a gente tem que poder falar isso com os colegas, com os pais, com as crianças. Bom, não tem, isso fica feio para o município, né? Então, acho que a gente também, às vezes, precisa fazer o nosso espaço se ele não existe. Certo, muito obrigado, Vanessa. A gente teve alguns comentários aqui também agora, passando para a Patrícia, né? Parabenizando, então, né? Parabéns, Patrícia, excelente exposição, né? Que traz sobre as políticas públicas com bases legais, atreladas às experiências, formas vivenciadas de forma transdisciplinar, né? Também foram outros comentários, elogios aqui, sobre a formação docente, né? A Vanessa aqui comentou que a formação docente é importantíssima. Parabenizar, então, pela abordagem do tema, a forma que foi abordado, né? Eu coloquei ali uma pergunta para a Patrícia direcionada, né? Que a minha pergunta é quais são as principais diferenças que existem na educação ambiental quando comparadas às escolas públicas e privadas, né? Eu queria saber da Patrícia se ela consegue perceber, né, que existem, por exemplo, se as políticas públicas conseguem atingir ambas, né, pública e privada, de uma forma semelhante. Uma pergunta excelente.
Mas nós temos que pensar que tanto as mantenedoras privadas quanto as públicas, elas obrigatoriamente têm que se imbuir na questão da educação ambiental. Mas o que vai diferenciar, especialmente, é a questão do investimento, né? Todas as duas vão ter que responder da mesma maneira a normativa. Eu tenho uma lei federal, como traz o Jair, lá de 25 anos, que fala da educação, da obrigatoriedade da educação ambiental no espaço escolar. E as duas vão ter que responder da mesma maneira, mas o que vai diferenciar são os recursos investidos. A mantenedora privada vai ter uma outra fonte de investimento, né? O trabalho, né, com as mensalidades, com o investimento nesses espaços, que deveria ser igual, o mesmo que as políticas públicas investem nas escolas, das instituições públicas. Mas, infelizmente, a gente não percebe isso em todos os espaços. Claro, tem muitos exemplos, né, de casos exitosos, tanto na privada quanto na pública, mas o que vai diferenciar é a fonte desse recurso, né? Mas na escola, ambas têm a mesma obrigatoriedade de ter sucesso nessa prática, mas para o poder público, isso é um dever constitucional. A educação ambiental não vem só da lei lá de 99, ela está dentro da nossa Constituição. É um direito de cada cidadão, de cada cidadã, esse contato, a educação ambiental ao longo de toda a sua vida escolar. Então, é uma obrigação, um dever do governo federal, do governo estadual, dos municípios, investir os seus recursos nesse sentido, né? Mas a diferença que vejo é isso, é a questão da fonte de investimento, e como eu falei lá quando falei um pouquinho das escolas privadas, nós temos muitos exemplos, práticas bem interessantes, exitosas nas escolas privadas, que não tem tanta publicidade como se tem nos trabalhos com as instituições públicas, né? Então, questões do dia a dia, da logística das escolas, dessa falta de publicização dos trabalhos, e o próprio professor atuar mais como professor pesquisador, aquele educador ambiental também deveria, e o melhor dos cenários é ele ser um professor pesquisador que incentiva o seu aluno à pesquisa, à alfabetização científica, mas que também publicasse seus trabalhos em parceria com as universidades. Nós temos excelentes universidades aqui no estado que têm uma trajetória de excelência na questão da educação ambiental. Cito algumas, assim, com receio de esquecer muitas, né, mas a FURG é um centro de referência, né, no país sobre educação ambiental, a própria URGS, a Federal de Santa Maria, as comunitárias, né, La Salle, Fevale, Ensinos, fazem trabalhos muito bons nesse sentido. Então, era importante que nos territórios as escolas também fossem dadas as mãos em cada território com as instituições de educação superior para essa publicização, para essa formação docente. É um cenário bem interessante. Não sei daí se eu fugi da resposta, mas a diferença que vejo nos investimentos das escolas é isso, é a fonte, né, da onde vem esse dinheiro, mas ambas têm feito trabalhos interessantes, e cabe ao poder público, no caso do sistema estadual do Rio Grande do Sul, o Conselho Estadual de Educação tem essa atribuição precípua de fiscalizar, de monitorar todas as instituições, sejam elas privadas ou públicas. Obrigada. Não, mas é isso, obrigado. Obrigado, Patrícia. Fernanda fez aqui também um comentário, né? Ela elogiou bastante as apresentações, e ela escreveu aqui, Patrícia, que ela notou na tua apresentação que nos referenciais teóricos há o termo emergências climáticas. E ela perguntou então se estaríamos em transição das mudanças climáticas para as emergências climáticas. Eu entendo que nós estamos há muitos anos, né, há mais de 60 anos, discutindo as questões de educação ambiental. Nós estávamos num momento de urgência climática, né? Estávamos sempre com a evidência de problemas ambientais muito sérios. Mas agora, nesse momento de transição, não só no Rio Grande do Sul, nós temos casos bem significativos, sérios, muito tristes no país, de locais no país, lá na Bahia, de termos desertificação em espaços que outrora não tinha esse tipo de ambiente, né? O próprio clima em vários estados, né, com a temperatura elevada. Então, nós passamos de anos de discussão de urgência climática
para eventos muito sérios, muito mais recorrentes e significativos que vão levar a essa emergência climática. É esse olhar que agora a educação ambiental vai ter que ter nas escolas, né? Não é mais só, como se só também minimizar, mas agora a urgência se tornou a necessidade de se trabalhar cotidianamente dentro da escola, fora dos muros da escola, porque a educação ambiental, agora nesse momento, é a ferramenta principal. Foi o que eu disse lá no início, quando eu assisti a palestra semana passada da evolução das mudanças climáticas no Rio Grande do Sul, quando chegou o final da palestra, os palestrantes todos chegaram no mesmo, e o público que debatia, no mesmo caminho. Olha, nós temos sim o problema da emergência climática, mas só agora a forma como podemos resolver isso é a partir da educação, seja educação ambiental, formal, não formal, e os espaços formadores de pesquisadores, de professores nesse sentido. É isso, se responde. Certo, muito obrigado, Patrícia. Nós temos algumas questões aqui direcionadas então agora ao Jairo, né? Muitos comentários, muitos parabéns também aqui, parabéns pela trajetória, parabéns pela iniciativa, divulgação do conhecimento científico. E a Jaiane comenta então aqui, ela faz uma pergunta direcionada a Jairo, né, que ela é bacharel e abriu recentemente então uma pós para educação ambiental, mas no edital só liberou para quem é licenciado. Ela comenta então que ficou triste com isso e perguntou se isso é legal. Olha só, isso é uma questão bem interessante. Volta e meia chega para o CAI, agora não como palestrante, vou falar como presidente do CRBio, tá? Todo esse tipo de situação em que um profissional da biologia se sente prejudicado em um edital, em alguma coisa, nesse sentido, seja de curso, seja de concurso, pode encaminhar para o CRBio, que no CRBio os setores responsáveis fazem uma avaliação e da pertinência de haver uma ação do CRBio para resolver a situação. Só dito assim, eu não tenho como ter certeza se está dentro da legalidade ou não. Depende da situação do curso, da proposta, de como é que ele está apresentado. A princípio, tanto o bacharel quanto o licenciado poderiam fazer um pós-graduação. Um pós-graduação é um curso, a pós-graduação, o que vai permitir é ter a graduação completa para poder se inscrever. Então, num primeiro momento, me parece que as duas ênfases poderiam estar aberta a inscrição, mas teria que analisar melhor o edital e como é que é a estrutura para poder ter uma posição completa, né? Então, o que seria o ideal? Que ela encaminhe isso por e-mail do CRBio, crbio03@crbio03.gov.br, posso botar depois no chat aqui, tá? Solicitando uma avaliação. E ainda tem que ver se ainda está dentro do prazo para que se possa fazer alguma intervenção, porque às vezes acontece o quê? Chega para o CRBio tem um tal edital, seja de um concurso, ou seleção para uma especialização, por exemplo, ou mestrado. Tem esse caso aqui, mas já passou prazo, já passou tudo, a gente não consegue mais ter uma ação imediata, né? Então, encaminha para o CRBio que a gente pode analisar se é possível fazer alguma coisa. Num primeiro momento, só com o que foi dito, me parece que sim, tanto o bacharel quanto o licenciado poderiam se inscrever, mas é necessário fazer essa análise mais minuciosa do edital para ter certeza disso. Certo, muito obrigado, Jairo. Tem uma outra questão aqui direcionada a ti também. Todo esse cenário traz ainda uma desvalorização do profissional em educação ambiental. Como você vê o fato da educação ambiental não ser vista como uma especialidade? Renata Vilar fez esse comentário. Uhum. Enquanto vocês estavam falando, eu fui lendo aqui, já tinha até visto essa pergunta da Renata, já tinha me preparado aqui para responder. Na verdade, o que nós temos? Aquela resolução que eu fiz questão de colocar na minha apresentação, a resolução 700 de 2024, ela está disponível no site do CFBio, ela elenca as mais de 200, se não me engano, 205 sub-áreas dentro das 4 grandes áreas: educação, biotecnologia, meio ambiente e saúde. Cada uma delas tem um conjunto de sub-áreas onde o biólogo pode atuar e emitir a ART, então a anotação de responsabilidade técnica, né? E a inovação que essa resolução 700 trouxe foi exatamente deixar claro que a educação é uma área de atuação da biologia. Não apenas na docência, na educação básica e no ensino superior, mas a educação como um todo, a educação formal, a educação informal, a educação não formal,
Né? Quando eu faço um treinamento corporativo dentro de uma indústria, eu estou trabalhando com educação. Né? Então, esta sub-área, ou esta grande área que está descrita lá no artigo 8º da Resolução 700, traz uma série de itens, se não me engano são 16 ou 20 sub-itens, de áreas de atuação do biólogo, do profissional biólogo, seja licenciado ou bacharel, em educação. E aí está previsto a educação ambiental e educação socioambiental como áreas de especialidade de atuação do biólogo, seja ele bacharel ou licenciado. Né? Então, sim, já é agora considerado, na verdade sempre foi uma especialidade da biologia, né? Mas, lembrando de novo, como já foi falado por todos nós aqui, não é uma área de exclusividade, e dificilmente o biólogo vai conseguir trabalhar a educação ambiental sozinho. Como eu falei, coloquei nos últimos slides ali, educação ambiental se faz coletivamente, educação ambiental se faz de forma multiprofissional e multidisciplinar. Eu preciso desse diálogo, dessa inter-relação com outras áreas de conhecimento para poder efetivamente trabalhar a educação ambiental. Infelizmente, a gente sabe que acontece aquilo, né, Vanessa, Patrícia, tem um projeto de educação ambiental, fala com o professor de ciências ali que isso é com ele. E joga tudo no colo do coitado do professor de ciências que tem que dar conta sozinho de toda a diversidade da educação ambiental. Não é assim. Bom, não deveria ser assim. Tá? Até assim, por exemplo, aquele projeto que eu comentei lá, que eu acabei não esmiuçando, nós tínhamos envolvido da universidade os cursos de engenharia, de biologia, de engenharia ambiental, de química, de enfermagem, de design de produtos, né? Estudantes de cada um destes cursos e professores de, se não me engano, 20 ou 25 escolas da rede municipal e estudantes dessas escolas. Então, veja a diversidade e pais e parentes destes estudantes que interagiram conosco nesse programa. Tinham várias propostas de projetos diferenciados, então cada escola escolheu por qual caminho seguiria. Né? Isso é fazer educação ambiental, e o biólogo poderia estar inserido ali. Poderia ter um biólogo não licenciado inserido, né, de uma ONG, de uma entidade? Sim, sem problema nenhum. Né? Óbvio, ele não vai ser o professor de ciências ou de biologia, mas vai ser o biólogo profissional técnico que traz alguma informação, né, da sua experiência, da sua vivência, para dentro de uma perspectiva de educação ambiental. Então, hoje, ela sempre foi, mas agora está claro na Resolução 700 que ela é uma especialidade de atuação do biólogo e deve ser encarada dessa forma. Inclusive, os biólogos que trabalharem com educação ambiental têm a possibilidade de registrar ARTs, Anotação de Responsabilidade Técnica, e depois de um tempo solicitar um título de especialidade profissional em educação ambiental, que é uma outra resolução, é a resolução, eu até anotei para não perder aqui, a resolução 674 de 2023, procurando no site do CFBio vocês encontram também, eu vou colocar depois aqui no chat, resolução 674, título de especialidade profissional, à medida que eu acumulo ARTs numa determinada área, eu posso me apresentar como especialista pelo Conselho de Biologia para aquela área. Certo, muito obrigado, Jairo. Marcela, temos um minutinho para mais uma pergunta? Temos sim. Certo. Aqui foi comentado assim, Alexandre Bogner. Caberia na educação ambiental, junto aos vários estratos sociais, a formação em preparação à resposta dos impactos ambientais? Se dentro da educação ambiental, né, dentro de todas as realidades que a gente tem, formar, né, eu acho que os estudantes em preparação à resposta aos impactos ambientais, acho que seria nesse sentido. Essa é para mim ou para todos? Não foi direcionado aqui, então eu acredito que se os colegas quiserem fazer uma complementação, talvez mais de alguém pode responder. Estou só colocando um detalhe aqui, peraí. Desculpa, Deli, só contextualiza de novo que eu me perdi aqui. Certo.
caberia na educação ambiental, junto aos vários estratos sociais, a formação em preparação à resposta aos impactos ambientais. Eu acho que está bem relacionado com o que a gente vem conversando ali nos GTs, né? Por exemplo, contextualizar o ambiente no qual os estudantes estão, por exemplo, qual é a bacia hidrográfica, qual é a região, qual é o contexto social no qual esses estudantes estão envolvidos, para que a gente possa, então, conduzir eles, né, para uma educação ambiental em resposta aos impactos ambientais. Acho que seria mais ou menos nesse sentido. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Inclusive, foi exatamente nessa perspectiva de tudo que se juntou de informação dos GTs, né, e daquela primeira palestra, de tudo que se trabalhou naquela primeira palestra, que surgiu a necessidade de se fazer uma palestra focada em educação ambiental, por entendermos que a educação ambiental é um caminho como resposta para todos os problemas, né, que nós estamos vivenciando, seja das mudanças climáticas ou de outras perspectivas de degradação ambiental provocadas pela nossa ação junto ao ambiente, né? Então, sim, a educação ambiental tem esse contexto, né? Ela está relacionada e é necessário fazer esse diálogo, né? Como o colega questionou. Então, eu agradeço a todos, né? Primeiro, obrigado, então, aos palestrantes que responderam aqui as questões. Obrigado a todos que participaram, né? E mandaram suas perguntas, seus comentários. Infelizmente, a gente não tem aqui tempo para poder estender mais esse diálogo, essa conversa. Mas aqui a gente fez um compilado, eu peguei algumas perguntas que eram mais semelhantes umas das outras para a gente poder fazer essa discussão. E agora eu abro a palavra, então, para a Marcela, né? Para a gente fazer os trabalhos finais e encaminhar, então, para a finalização aqui do nosso ciclo de palestras. Pessoal, vamos aproveitar para fazer uma foto. Se vocês puderem abrir as câmeras. Fredson, tu consegue providenciar a foto aí? Sim. Então, eu peço que todos abram as câmeras. Fredson, tu me dá um ok, que daí depois eu volto a... Podemos fazer? Certo, Fredson? Vou tirar aqui, só um minutinho. Tá bem. Prontinho, doutor. Ok. Muito obrigada, Fredson. Pessoal, então, a Vanessa já disponibilizou o contato dela no chat. Patrícia Brown, por favor, disponibilize o teu contato no chat também, que algumas pessoas solicitaram. Jairo, eu já forneci o e-mail do CRBio 3. Puder disponibilizar o teu contato no chat também. Délio já disponibilizou também. Através do sistema, então, CFBio, CRBio 3, eu finalizo o nosso ciclo de palestras. Agradeço aos nossos palestrantes, ao pessoal de apoio, Délio e a Patrícia Vitti, e como Conselho Federal, então, finalizamos o GT de trabalhos, né, integrado com o CRBio 3. Agradeço a todos os participantes dos GTs, né, a nossa proposta, ela foi cumprida com êxito, né. Esse trabalho, com certeza, ele vai ter continuidade através do CRBio 03, e com certeza a gente vai estar compondo outros grupos com demais biólogos de áreas específicas. E em breve, agora no mês de novembro, nós vamos fazer o Conselho Federal, através da Câmara Técnica de Meio Ambiente, vai fazer uma conferência livre que vai encaminhar propostas para a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que vai acontecer em maio de 2025, certo? Então, acompanhem as redes sociais do Conselho Federal, do CRBio 3, que nós vamos estar divulgando, e já vão pensando em propostas relacionadas às questões de mudanças climáticas, fauna, flora e recursos hídricos,
e relacionadas à educação ambiental, que são os 2 eixos que nós vamos trabalhar. E aí, com certeza, nós vamos ter convites aí para as nossas palestrantes e nossos palestrantes para participar, né, com as palestras, né, junto à Conferência Livre, e vamos encaminhar até 10 propostas para o governo para que a gente possa estar lá e ter voz ativa. Então, cumprindo a nossa agenda, né, e nosso protocolo, eu finalizo, então, essa palestra, assuntos importantíssimos, contribuições importantes pelo chat, muitos agradecimentos, muitos elogios, e vamos lá continuar o nosso trabalho. Então, um ótimo final de semana a todos, e tchauzinho.